Salve galera, tudo bem com vocês? Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso sexto ConvetCast. Bom dia, Fábio, tudo bem contigo? Bom dia, uma ótima semana a todos. Hoje não derrubei café, então significa que vai ser uma semana abençoada. E já começamos com sorte. Então, semana de reta final para o concurso do mapa. Então, tem um gostinho especial aí, porque já, vamos dizer assim, já enxergamos a chegada. E vamos, claro, continuar a caminhada. Agora não é hora de parar nem desacelerar. E vejo vocês no final. Sexto ConvetCast. E, para quem está estudando aí para o concurso nacional unificado, também estamos na última semana. Por um lado, a gente está extremamente contente aí por estar entregando para vocês bastante conteúdo. A gente tem certeza que vocês estão muito, muito bem preparados. A gente tem acompanhado o desempenho de vocês, a quantidade de alunos que têm feito simulados, que têm feito as questões. E não é pouca coisa, né, pessoal? Aí, desde que saiu o edital, a gente criou e liberou para vocês 8.024 questões comentadas. Tem 27 horas e 49 minutos de videoaulas complementares, complementando aí as apostilas de vocês. Falando em apostilas, são 20 apostilas, em torno de 3.000 páginas. Entregamos também 14 simulados pós-edital, ou seja, aqueles simulados feitos nos mesmos moldes da prova, que a gente fez em 2 turnos, manhã e tarde, com o mesmo conteúdo, o mesmo número de questões. Esses simulados, depois, correção da parte específica, tanto a pontuação quanto uma descrição do porquê que foi descontado os pontos. Correção também da parte de português, com o áudio do professor Pollux, dando dicas, e um feedback, falando de cada um dos eixos, como é que vocês foram em relação a cada um, para mostrar, né, onde é que vocês devem investir um pouco mais de tempo, estudar um pouco mais, reforçar um pouco mais. Foram 14 simulados. No total, foram 58 horas e 35 minutos de revisão ao vivo, pessoal. É muito tempo de revisão, especialmente aí no nosso sprint final. Nós caprichamos para arredondar. Então, teve a parte inicial mais teórica, depois muita revisão, vários pontos que a gente conseguiu passar para vocês na forma aí de um resumo. Entregamos alguns resumos específicos de sprint final e ainda não acabou. Temos mais 3 revisões de sprint final e mais uma de correção de discursiva ao vivo. Tá? Mas, Saulo, tudo isso, e agora está em cima da prova, o que eu faço? Agora, cada um tem que olhar para dentro e fazer o cálculo. Como é que eu estou? Como é que está a minha ansiedade? Eu estou tranquilo, não estou tranquilo? Como é que está a minha expectativa? A orientação é uma só. Quanto maior a ansiedade, menos carga de estudo a partir de agora. Tá? Então, tem que ir sentindo. Tem gente que está muito nervoso, já muito preocupado com a prova. Agora, então, não pode mais forçar a barra. Essa é a grande dica. Quem está bem, está tranquilo, pode ir indo, vai levando, desde que essa semana não pode ter privação de sono, tá? Não pode trocar o dia pela noite, depois trabalhar de dia. Agora não pode, pessoal. O sono, o descanso é importante para consolidar tudo que vocês vieram estudando até aqui. É importante para reduzir também o nervosismo durante a prova. Então, como eu falei, inversamente proporcional. Está se sentindo bem? Mantenha o ritmo. Claro que um dia antes, 2 dias antes é bom dar uma diminuída, tá? E as outras pessoas que estão com muita ansiedade já desde agora, então já podem ir pisando no freio e diminuindo a rotação, estudando menos. Agora é aquele momento crítico, que algumas pessoas começam a ter apagão, ter branco, achar que não sabe nada, que fez tudo errado, enfim, isso é mais do que normal, a gente vive isso há muitos anos, acompanha aí o mundo dos concursos há 14 anos, então vocês não são os primeiros nem os últimos que vão chegando pertinho da prova que começa a dar um desespero. Isso é normal, todo mundo sente isso, menor ou maior grau. A grande dica é não deixar isso te controlar, tá? A gente tem dado orientações individuais para quem vem conversar, a gente falou bastante sobre isso no reta final também, tá gravado, pode assistir lá. A essência é aceitar que fizeram o melhor dentro da possibilidade de cada um.
tem gente que estava com muito trabalho, que coincidiu esse período de reta final com compromisso de trabalho, de pós-graduação, de outras coisas, dentro da possibilidade, fez o melhor que pôde. Agora vamos para a prova, fiquem tranquilos, se for para ser, vai ser, se não for, não vai ser, agora não adianta surtar, larguem nas mãos do destino, né? Temos ótimos exemplos aí, para quem nos acompanha há mais tempo e acompanhou os encontros que a gente convida os aprovados, muitos deles, quando desapegaram do resultado da prova, começaram a ter aprovação. Então, essa é a grande dica, tá? Não se apega no resultado, se vão passar, se não vão, é só mais um evento que vai ocorrer aí no domingo, tá? O Convete fez a sua parte, entregamos bastante coisa para vocês, ainda tem mais algumas para entregar, mas agora é só para dar uma polida, né, um polimento final, como o evento que vai ter na quarta-feira, de correção de discursiva. É uma discursiva extra, não vai ter correção individual, nem na parte portuguesa, nem na parte específica. Vamos entregar um tema com um enunciado para vocês praticarem no feriado, e no fim da tarde ou à noite, a gente vai mandar um link do Meet para todo mundo que quiser participar entrar. Vamos entregar o espelho da correção, da parte específica, e a parte de português a gente vai corrigir algumas redações que não são aquelas nota 10 que, né, a gente corrigiu da outra vez. A gente vai procurar redações com mais intermediários, com mais erros, tá? Principalmente com erros que a gente tem visto que são recorrentes. Crase, acentuação, colocação pronominal, hifenização, uma série de coisinhas que a gente tem visto, concordância, tá? Uma série de coisas que a gente tem visto, a gente vai procurar isso, vamos tirar o nome, né, de quem vai participar, e vamos fazer uma correção todo mundo junto, com áudio aberto, com chat, para todo mundo participar, tá? Antes de ir para a técnica de estudo, como é que vocês estão? Tentar ouvir um pouco vocês também, tá? Todo mundo 100%, só esperando a prova, tem gente que ainda sente que tem bastante coisa para estudar, podem comentar ali no chat, ou se quiserem abrir o microfone também, enquanto eu preparo aqui para o próximo tópico. Queria agradecer a Thaís aí pelo elogio. Nesse concurso vocês arrasaram, correram contra o tempo e entregaram tudo. Pessoal, o nosso desafio maior nem foi assim, entregar todo o edital. Isso seria relativamente fácil, né, se a gente abrisse mão de qualidade e de estratégia. Tá? A gente poderia muito bem ter jogado as apostilas de qualquer forma, porque muita coisa é lei, pega a lei, bota na apostila e entrega. Mas a gente sabe que essa é a forma, seria um atalho que ia nos dar um resultado negativo lá no dia da prova, e a nossa preocupação é, de fato, aprovar vocês. Então, a gente sabia que a gente tinha que entregar os materiais dando uma priorizada nos eixos que valiam mais, tá? Então, eixo 5, eixo 2 e conhecimentos gerais, e depois, e aos poucos, largando o resto, né? Porque é uma tendência, é normal, a gente também faria isso, né? Por exemplo, estou estudando, sei lá, para a Receita Federal. Mesmo sabendo que existem pesos diferentes, que a gente precisa se esforçar um pouco mais, a gente, por receber várias apostilas, a gente sente que tem que aprender tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, por exemplo, lá, direito civil, que nem cai em todo concurso, e que é um monte de apostila, mas se a gente recebesse isso, a gente ia ficar grudado naquilo, porque é difícil, é muita coisa, são muitas páginas. Então, até a forma de entregar o conteúdo, né, priorizando algumas coisas, fazendo que vocês reforçassem o que tem um peso maior, isso vai fazer diferença lá na frente. É dureza chegar num concurso sabendo que, tem uma matéria super difícil, né, registros ou AFO, super difícil, e a gente viu um pouco. Claro que é difícil, mas é estratégico. Porque esse mesmo tempo que vocês iam se matar estudando por causa de uma questão, né, dava para vocês melhorar bastante em matérias que valem 4 vezes, por exemplo, tá? Então, a gente tem certeza também, porque, querendo ou não, a gente recebe muita informação, como é que está indo a concorrência, a gente vê muito isso de jogarem apostilas com 400 páginas de conteúdo que,
pode ser que não caia, se cair é de um eixo que vale pouco para vocês, né? Então não adianta, a gente foi concurseiro, então a gente sabe como funciona isso, né? A gente acaba se afogando num mar de conteúdos, e a gente acredita que a gente precisou achar o equilíbrio, tá? Entre afogar vocês no mar de conteúdo, mas ao mesmo tempo dar conteúdo suficiente para aprovar, para serem aprovados. Então acho que a estratégia foi essa, né? A estratégia, quem seguiu direitinho tá bem nessas matérias que valem mais, né? Conseguiram ver tudo e se defender nas outras. Confiar também em vocês, né? A gente tem tido sorte, digamos assim, de ter pego ótimos alunos, alunos dedicados, alunos que conseguem assim, ó, se superar de modo, né, indescritível. A gente já está ansioso para ver o próximo encontro com vocês, né? Para ouvir o relato de cada um, porque o que a gente tem acesso agora é a pontinha do iceberg, né? Depois a gente começa a ouvir, conhecer vocês nesse aspecto, né, dos relatos pessoais, e a gente vê que, pô, a turma aí é sensacional, né? São pessoas diferenciadas que tinham um sonho, que batalharam e que vão comemorar junto com a gente essa aprovação aí. Muitos de vocês eu vou ver nos treinamentos, né, curso de formação, tudo isso. Tá? Nos grupos do WhatsApp também aí, dos auditores. A gente acaba trocando bastante experiência aí depois da aprovação. Tá? O que vocês acharam, então? A Carol disse que está confiando 100% no Convete, a Desirê disse que a estratégia foi muito boa. Bruna, acho que a sensação de todo mundo é que não sabe de nada, independente de quanto estudou. Clássico, Bruna, exatamente. Isso aí é muito, muito clássico, né? E eu digo isso porque a gente tem alunos com um ciclo de 1 hora por dia, aí que tem bastante gente, com bastante trabalho, com filho, enfim, com uma rotina, né? E que é o que dá para fazer e que é o suficiente muitas vezes, tá? Então a gente tem essas pessoas e tem outras pessoas que não estão trabalhando, que têm mais tempo. Então, ambas pessoas estudaram completamente diferente, mas a sensação das duas é que não estudou o suficiente. Então, não tem como escapar dessa sensação, né? A gente não tem como brigar com ela. É também uma questão de metacognição, né? A gente diz que quanto mais estuda, maior a sensação também de que não sabe nada, tá? Isso é neurociência, isso é comprovado, né? A gente começa a estudar, e a gente começa a perceber que os conteúdos, eles nos dão capacidade infinita de gerar questões dali. Pega o RISPOA e uma pessoa criativa gera 1 milhão, 1 bilhão de questões. Porque muda um artigo, muda a ordem, junta 2 artigos diferentes, junta, né, um conhecimento sobre a doença com mais o dispositivo do artigo. Então, assim, é um desafio, né? Todo concurseiro tem esse desafio. Então, tem que ter uma base e a capacidade de interpretar, de se colocar no lugar da banca, isso é muito importante, a gente falou na reta final, sempre que possível, pense, pô, o MGI, em todos os discursos, falaram que o importante para eles era o perfil. Eles queriam selecionar o perfil, a parte técnica eles vão ensinar depois com curso de formação e assim vai. Então, se coloca no lugar da banca, tá, qual que é o perfil que eles querem? Ok? É uma dica que a gente tem dado aí. O que mais revisar na reta final? É uma resposta, né? A Bruna perguntou se a gente tem alguma dica do que revisar a mais na reta final. A gente está preparando tem 3 sprint final, mais uma revisão online de correção de redação e mais um PDF que a gente está fazendo com questões comentadas dos simulados. Para entregar para vocês, porque ajuda a estudar tanto para discursiva quanto para objetiva, tá? Só para lerem o comentário das questões ali direitinho. Então, a resposta da Bruna o que revisar agora depende. Depende de quantas horas tu tem. Tem gente que não conseguiu terminar ainda as apostilas. Então, às vezes, tem que dar um ligeiro nas apostilas, se tiver tempo, para logo fazer questões, ok? Não vai dar tempo de terminar as apostilas, são muitas, então vamos direto para os resumos e tentar fazer umas questões aí, tá? Então tá, pessoal, da parte
do mapa é isso, claro, quem está nos assistindo que vai fazer a DAB ou SIDASC, aí vamos começar a organizar, depois da prova do mapa, o nosso sprint final, focado nesses 2 concursos. O que vai ter de diferente? Uma série de revisões, né? Quem é a DAB vai ter correção específica, então não precisa entrar nesse grupo de correção aí do CNU, tá? É outra abordagem, outro tipo de discursiva. Então, podem esperar um pouquinho que depois vai ter as específicas aí da DAB. Tá? Convidar os professores para aumentar a quantidade de revisão. Mesma coisa que a gente fez agora para o CNU, vai ter para esses 2. Ok? Assim como o ConvertCast também vai focar um pouquinho mais nesses 2 concursos aí, que são os 2 maiores que a gente vai ter logo em seguida. Saulo, mas o meu é uma prefeitura. Tu vai conseguir extrair também bastante coisa de revisões e do próprio ConvertCast, porque a gente tende a colocar conteúdos que caem com frequência em todos os concursos. Tá, então olhem para esse slide, olha a quantidade de coisa, não foi pouco conteúdo. Aí está o que vocês precisam para ser aprovados. Então, continuando a resenha do nosso livro, né, The Science of Successful Learning, a ciência do aprendizado de sucesso. O capítulo que a gente vai ler hoje se chama A Prática Espaçada e Intercalada, né? Mas, coincidentemente, é mais uma essência da metodologia Convert que a gente aplica na forma que a gente estrutura o estudo de vocês, e que está mais do que comprovado, porque esse livro não é só um livro, né? Ele reúne os últimos 10 anos de pesquisa de neurociência baseado em aprendizagem. Então, é um livro sensacional. Ele é escrito por 2 psicólogos, ganhadores de prêmio no assunto, tá? Um deles é diretor da parte de aprendizado de uma universidade lá de Washington, nos Estados Unidos, e eles usam trabalhos, né, do mundo inteiro, só que eles foram apoiados por mais, se não me engano, mais 8 psicólogos que ajudaram a escrever, e um autor de livro que transformou para uma linguagem acessível, tá? Então, nesse capítulo, ele cita a importância da prática espaçada, pessoal. Tem gente que nos pede seguidamente, Saulo, libera para nós o banco de questões por doença, ou por norma, né? Só que o que acontece na prática? Se a pessoa tem acesso a isso, ela vai lá, lê aquela norma, em seguida ela quer fazer questões sobre aquela norma. E aí fere um dos princípios que a gente usa no Convert, tá? Que é, eu vou ler aqui e depois vocês vão me dizer se concordam comigo ou não, tá? Vamos lá, eu destaquei só o principal do capítulo, óbvio, né, que são várias e várias páginas, tá? Talvez não pareça intuitivo que a prática de recuperar informações da memória seja uma estratégia de aprendizagem mais poderosa do que revisar e reler repetidas vezes. Mas a maioria de nós acha normal a importância de recuperar informações nos esportes. Aí cita vários exemplos. Como eu disse, eles usam pesquisas feitas em diversas áreas. Ensino fundamental, ensino médio, nas universidades, nos esportes, nas instituições de cursos de pilotos. Eu citei para vocês da outra vez o exemplo, né, como que os bombeiros ensinam sobre as saídas de emergência, sobre todo o protocolo, né, de segurança nas universidades, né? Então, eles usam vários exemplos para esse livro aqui, tá? Aí tem um subitem que se chama o mito da prática intensiva, que é o que a gente chama de estudo tradicional, que 98%, né, quando chega no Convert, faz aquele estudo ainda tradicional que a gente faz na faculdade, que faz no ensino médio, que é deixar para a última hora e fazer um estudo ultra intenso, né? Então, pega às vezes um semestre inteiro ou meio semestre para, nos 3 dias antes da prova, estudar e fazer a prova. Funciona? Para provas de faculdade funciona, porque o professor quer que tu saiba o que é mais importante. Então, tu fixa no mais importante, tu faz a prova, só que um dia depois tu começa a esquecer e depois não lembra mais de nada. Tá? Porque a gente precisa aqui, não dá, por causa do volume de conteúdo num concurso. Não dá. A gente precisa levar essa informação para a memória de longo prazo,
conseguir digerir isso tudo, ou seja, consolidar isso tudo na memória, para no dia da prova, né, captar a informação de uma fonte gigantesca de conteúdo. Então é muito mais complexo do que uma prova de faculdade, que cai só a matéria A, só a matéria B e só os tópicos mais importantes de cada uma. O avaliador, a banca do concurso, não está nem aí porque é mais importante. As atribuições do cargo, ela não leva muito em consideração. Então ela cobra umas coisas sem pé nem cabeça, uns detalhes, algumas coisas, porque ela precisa eliminar. Imagina na prova do mapa. Não sei quantos vão fazer a prova de fato, mas digamos que 10 mil pessoas façam, tá? O CNU, 10 mil pessoas, né, na parte, 200 vagas, vamos botar 200 vagas, ok? Então, se não fizer isso de eliminar, vai ser tirado num palitinho, na sorte, na idade, então não seria justo também. Vamos ver quem tem a capacidade de, né, mais raciocínio, mais capacidade cognitiva, mais inteligência emocional, mais uma série de coisas que eles avaliam. Então, esse subtítulo fala o seguinte: a maioria de nós acredita que a aprendizagem é melhor quando você tem um propósito focado e específico. É o que a gente pensa. Não, vou largar tudo e vou estudar só português hoje, o dia inteiro. Português, 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 vou ficar super bom no português. É uma forma de pensar válida, mas a qualidade do aprendizado de português, ele vai ser uma sensação falsa, porque em seguida, quando tu começar a estudar as outras coisas, tu vai esquecer português. E vai ficar muito tempo sem ver português. E aí tu vai esquecer o que tu dedicou tanto tempo se esforçando. Então, qual que é a lição? Meter a cara nos livros, uma forma de prática intensiva, tem sido comparado ao comer exagerado para em seguida vomitar. Muito é consumido, mas a maior parte é regurgitada em pouco tempo. O simples ato de espaçar o estudo e a prática em bocados, permitindo que um tempo decorra entre eles, fortalece a aprendizagem e a memória, com efeito construindo a força do hábito. Lembra? A gente tem falado muito em hábito. Então, o estudar de forma parcelada, misturando as matérias de pouco em pouco, 1 horinha por dia, ok? Que seja pelo menos 1 hora, que é o que a gente sugere na nossa técnica, misturando os conteúdos, tá? Com constância, longo prazo, de pouco em pouco, faz com que isso vire um hábito e que esse conteúdo aí fique, impregne na mente de vocês por mais tempo. Pergunta clássica, então, né? Qual é o tempo do intervalo entre ler algum capítulo de apostila, né, alguma lei, e ver de novo? A resposta é simples. O tempo suficiente para que a prática não se torne uma repetição sem sentido. Ou seja, não adianta ler hoje de manhã e no fim da tarde ler de novo. Não, tu não chegou a esquecer. Assim como não adianta ler hoje e só ler de novo daqui 2 meses. Se tu apagar completamente da memória, não vai dar o mesmo efeito que tem que dar. No mínimo, tempo suficiente para que um pequeno esquecimento tenha ocorrido. Um pequeno esquecimento entre as sessões de prática pode ser uma coisa boa, caso esse esquecimento conduza a mais reforço nas práticas. Mas você não quer tanto esquecimento ao ponto de que a recuperação das informações envolva essencialmente reaprender a matéria. Ficou claro, pessoal? Por isso que, assim, tem gente que tem uma ansiedade e pede, não, eu quero todas as apostilas do concurso. Tudo bem, mas a gente sabe que isso é prejudicial. Se tu tem poucas horas para estudar, tu não vai conseguir reler aquele conteúdo antes de esquecer completamente. E aí tu vai anular a essência da metodologia. Assim como não adianta tu ter 40 horas por semana e ter 4 apostilas. Não adianta. Tu vai né, subutilizando esse teu tempo que tem disponível. Então, tudo bem colocar um pouco mais de apostilas. Os períodos de tempo entre as sessões de prática deixam as lembranças se consolidarem. O sono parece desempenhar um relevante papel na consolidação da memória. Por isso, é bom ao menos um dia entre uma prática e outra. Isso é fundamental, né? Por isso que eu falei no início para vocês. Não pode sacrificar o sono, especialmente nessa semana. Porque vocês estão vendo o sprint final que sobrecarregou vocês tinham o ciclo e mais as revisões para assistir. Então, agora é a hora de, pelo menos, dormir bem nessa semana para consolidar tudo que vocês estudaram até aqui.
Intercalar 2 ou mais disciplinas durante a prática também proporciona uma forma de espaçamento. Tá? Por isso que a gente usa 2 pomodoros. A gente não usa assim, estuda agora 4 horas de português, depois 4 horas de informática, depois 4 horas de direito administrativo. Não. Intercalação também ajuda nisso. Na intercalação, você não completa um conjunto de prática de um tópico antes de seguir a outro. Você alterna antes de cada prática estar completa. Então, a apostila, digamos uma lei. A gente não precisa iniciar a lei e finalizar a lei dentro dos nossos pomodoros. Tem gente que acaba fugindo dessa técnica e dá uma esticada. Em vez de estudar 1 hora, estuda 2, 3, para acabar a lei. Não é obrigatório. Isso, na verdade, não faz parte da metodologia dar essa esticada. Acaba atrapalhando. Tá? Porque, na essência, estudar picado não faz mal, não faz mal. Na intercalação, a prática variada ajuda os alunos a construir um esquema amplo, uma capacidade de avaliar as condições dinâmicas e de adaptar respostas compatíveis. Indiscutivelmente, a intercalação e a variação ajudam os alunos a ir além da memorização e alcançar níveis mais elevados de aprendizagem conceitual e aplicação, construindo aprendizagem mais desenvolvida, profunda e duradoura, o que, em habilidades motoras, se revela com a força do hábito básico. Então, pessoal, terminamos agora falando de níveis mais avançados de aprendizagem, tá? Que é a prática variada. O que acontece no dia da prova? No dia da prova, vocês não vão fazer uma prova um dia inteiro só de português, né? Ou, no caso do CNU, só de conhecimentos específicos. Vocês vão ver uma quantidade gigantesca de temas sendo abordados. E quanto mais rápido vocês conseguirem acessar memórias diferentes, mais facilidade vocês vão ter de resolver questões de tópicos diferentes, que inclusive muitas delas se misturam, se complementam. Tá? Por isso que estudar intensivamente o mesmo conteúdo durante muito tempo, ele acaba dificultando, né, deixando mais lerda a capacidade de vocês de acessar conteúdos diferentes. E é o oposto do que a gente precisa, especialmente em um concurso nos moldes do CNU. A gente precisa que vocês leiam questões diferentes, de temas diferentes, usem bases diferentes de conhecimento para chegar a uma alternativa correta. Então, isso tudo só reforça aí, né, como a nossa metodologia está vindo de encontro com o que tem de mais moderno das pesquisas sobre a capacidade de aprendizagem de qualidade. Tá, pessoal? Então, essa era a minha parte. Lembrei vocês de tudo que a gente fez e deixou disponível para o CNU. Tá? Isso aqui é mais do que o suficiente. Não se preocupem se A ou B diz que tem mais página, mais aula, mais não sei o quê. A capacidade de vocês, considerando a quantidade de horas que a gente tinha entre edital e entre prova, tá? Esse conteúdo aqui, ele está sob medida, feito para vocês. Não se preocupem, é o suficiente, não é nem de mais nem de menos. Tá? Fiquem bem à vontade para falar, complementar alguma coisa que quiserem no chat. O Fábio vai falar, eu vou ficar aqui acompanhando e posso ir respondendo no chat também se tiverem mais alguma dúvida. E mais uma vez trouxe um trecho do livro que eu considero muito importante. A todos que eu falei até agora são, assim, a base da nossa metodologia, ok? E não é só a nossa metodologia, tem muitos profissionais, coaches, mentores de concurso que usam esses mesmos princípios, tá? E desde que a gente começou a usar no nosso estudo, a gente notou uma diferença gigantesca. Eu, Fábio, outros amigos que agora estão aprovados no MAPA, aprovados na Polícia Federal, amigos íntimos que estudavam com a gente, que começaram a estudar num formato de ciclo de estudo, intercalando disciplinas, usando 2 pomodoros por cada disciplina, tá? Fazendo bastante questões, flashcards para retomar, para se esforçar, fazer um esforço cognitivo para lembrar do conteúdo. Então, a gente notou muita diferença. A gente aprendeu a estudar de fato e a gente entendeu que estudar para concurso é totalmente diferente de estudar para a graduação. Tá bem, pessoal? Fábio, tá por aí? Estou aqui. Deixa eu aparecer aqui. Deixa minha tela grande aí, por favor. Olá, bom dia para quem não estava presente no início.
A dica de hoje, pessoal, é um assunto que pode estar presente na prova do mapa no próximo domingo. Então, um assunto que nos estados já vi cair também, em municípios, volta e meia é cobrado. Então, vamos tratar aqui sobre os projetos de lei, o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, ok? Vamos para o próximo slide. Falar aqui as características de cada uma. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Falar aqui as características de cada uma. Então, pessoal, quando a gente fala de... Vocês lerem essa sigla aqui, o PPA, o que é? É o Plano Plurianual. O Plano Plurianual nada mais é do que um instrumento de orçamento e planejamento. Então, vamos colocar assim, ó, planejamento, essa é a dica. Pega aí. Planejamento de médio prazo. E aqui, médio prazo. Aqui a banca, ela vai tentar te confundir. Vai tentar te confundir como? Ela vai falar que o PPA é um planejamento de longo prazo, a LDO é de médio prazo e a LOA é de curto prazo. Então, muito cuidado com isso aqui. Se é um planejamento de médio prazo, qual que é o tempo desse planejamento? É 4 anos. Então, é o tempo de um mandato, mas ele não coincide com um mandato. Então, o que é, em palavras mais grosseiras, assim, para o nosso dia a dia, o que é o plano plurianual? Ele seria um plano mais estratégico, ele prevê pelo menos um tempo aí de 4 anos para as políticas públicas, para os gastos públicos. Então, pessoal, a grande questão aqui, falar que é de médio prazo, é como está lá no site do Congresso Nacional. Porém, eu faço um adendo. Vocês têm que cuidar. Por quê? Porque médio, grande, pequeno são dependentes de referência. Então, se eu estiver falando de um prazo de 1 mês, 4 anos é um período longo. Então, muito cuidado se a questão ela tentar te complicar fazendo referência, mas, em regra, é médio prazo. Se tiver só isso, podem considerar como correto. E o que vai estar escrito lá no plano plurianual? O que ele define, pessoal? Ele define uma coisa chamada DOM. Olha só, aqui é um mnemônico. Então, o M é metas, o O são os objetivos, e o D são as diretrizes. Então, vocês têm que saber que o plano plurianual, ele define o dom do governo, que é diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal. E o que ele contempla? Olha só. O que ele contempla? Despesas de capital. Vocês já estão craque em despesa de capital, certo? Já sabem, lembram o que é uma despesa de capital. É aquela que está relacionada aos gastos com investimento. Despesa de capital é para criar um ativo que vai gerar receita. Então, lá, construção de um prédio, uma ferramenta, um serviço novo, o que é um ativo para o governo. Então, essa é uma despesa de capital. Então, é um gasto que não é consumível, não é de custeio, ele é de capital, ele gera um bem que vai ser usado pelo próprio ente ou para um serviço. Tá bem? Então, essas despesas de capital e outras correntes também. Algumas correntes, por quê? Porque precisa manter a máquina girando, e quanto maior a precisão do que tu sabes que vai
vai ter que gastar, melhor para o teu planejamento. Então, a previsão é super importante. A gente falou lá, quando a gente falou sobre receita, a gente falou sobre a previsão de receita que vai aí vai regular as nossas despesas, a previsão de despesa. Eu não posso ficar criando despesa sem ter uma previsão de receita de contrapartida, ok? E os programas de continuação, de duração continuada. Então, programas de governo de duração continuada. Por quê? Porque ele vai durar mais de um exercício. Veja bem, o plano plurianual ele vai contemplar pelo menos 4 exercícios. Lembra que é um exercício fiscal? Ele começa em 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro. Então, nada melhor do que o plano plurianual para contemplar esses exercícios fiscais, ou seja, aquelas despesas que ultrapassam mais de um exercício, porque a LDO e a LOA, elas vão ter duração de um ano. Então, simplificando isso aqui, elas são de um prazo menor, e tirando a LDO, que vai, vamos dizer assim, se dividir em 2 exercícios praticamente, a LOA ela pega um único exercício. Então, aquilo que vai ser gasto durante mais tempo, mais de um exercício completo, ela precisa estar no plano plurianual, ok? E ela é submetida ao Congresso Nacional. Então, o Executivo, vou botar aqui, o Executivo envia o Congresso para ele aprovar ou não. É decisão do Congresso. E o prazo, pessoal, é o que mais cai. Ele tem até 31/8 para enviar. Então, o Congresso tem que enviar até terminar o ano. E precisa, senão não pode acabar. Então, o prazo é importante, o dom é importante, é o que vocês precisam saber, e o termo que é de médio prazo. Vocês precisam saber isso. Vamos lá, rapidão. A LDO, pessoal, o que é a LDO? Pensam em uma corrente, por quê? Porque ela une, olha só, ela une o PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, ela é esse elo aqui, vamos botar, não sei desenhar uma corrente, mas pensa aqui um elo de uma corrente. Ela vai diminuir a distância entre o planejamento e o orçamento. Então, esse é um dos principais papéis da LOA. Olha só, diminuir distância entre o planejamento e o orçamento. Então, ela é basicamente a estratégia, mais ou menos, assim, por assim dizer. Olha só, eu tenho um plano de viajar para a Europa. E depois, quando chegar muito perto, eu faço ali uma previsão de quanto eu vou gastar na Europa, quanto eu posso gastar. Mas, nesse meio tempo, eu tenho que ter um outro plano de quanto, vamos dizer assim, eu preciso ir poupando, o que eu posso fazer para quando eu chegar lá, nesse orçamento dos meus gastos, que eu já tenho uma boa visão do que eu vou poder gastar, porque eu vou ver estratégias ali que eu executei durante esse período para poder ter esse dinheiro que eu vou gastar nesse período curto de viagem. Então, seria mais ou menos assim, um elo entre o planejamento e a lei orçamentária, ok? Outra característica da LDO, pessoal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela apresenta ali metas e prioridades do governo para despesas de capital para o exercício seguinte. A gente viu lá no PPA que eram despesas de capitais, mas eram para 4 exercícios. Aqui a gente vai falar só do exercício seguinte. Então, são as metas e prioridades despesas de capital
botar entre parênteses aqui, ó, exercício seguinte, não é para mais tempo. E o que mais? Alterações da lei tributária. Por quê? Por que tem que estar previsto antes? O que vocês acham? Alterações na legislação tributária tem que estar previsto na LDO. Porque vai interferir na receita, pessoal. Então, olha só, se mexeu na minha política tributária, vai entrar um imposto novo, vai sair um outro, então vai alterar a minha principal fonte de renda, que a gente viu que são os tributos. No Brasil são os tributos. Então, se vai mexer nisso, eu tenho que saber pelo menos um bom tempo antes, porque existe no direito tributário um princípio que é o da anualidade, pessoal. Então, eu só posso cobrar um imposto no próximo ano se eu fiz a previsão, eu já aprovei a lei, já estava aprovado no ano anterior. Então, por isso tem que estar também na LDO, ok? Gastos com pessoal, limites de gasto com pessoal. Também vai estar lá na nossa LDO. Vai fixar o limite de orçamento, uma coisa chamada duodécimo, que está lá no artigo 168 da Constituição Federal de 88, que é aquela remuneração, aquele dinheiro que o executivo vai passar para o legislativo, vai passar para o judiciário, para o Ministério Público. Então, são valores que vão dar a autonomia administrativa e financeira desses órgãos, principalmente financeira, que é um princípio básico para a separação dos poderes. Então, também, isso aqui vai estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outra coisa, prazo de envio, pessoal, 15/4. 15/4. E ela precisa ser aprovada até 30 de junho. Então, 30/6. Por quê? Vou botar assim, ó, bem grande, ó. Se não aprovar, não tem recesso. Importante isso aqui. Vocês já viram os deputados não ter férias por não aprovar? Eles vão aprovar, de qualquer jeito. Então, importante, se eles não aprovar até 30/6, não tem o recesso, né? Então, importante. É isso que vocês precisam saber para a prova. Então, cai dentro dessa perspectiva aqui, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Beleza? Então, para nós finalizarmos aqui, não tomar muito tempo de vocês, a gente vai ver isso aqui num sprint também, a Lei de Orçamentária Anual, que é de curto prazo. No PPA a gente falou que era médio, aqui a gente vai falar de curto prazo. Por quê? Ele contempla exatamente um exercício financeiro, pegando do início até o fim, então de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ok? Ele prevê receitas. Então, função dele, prever receitas e despesas. Ele fixa as despesas. Então, olha só, o governo ele se propõe a gastar X bilhões de reais e vai dizer aonde vai gastar. É na LOA que ele faz isso aí. Não é que nem no PPA, que ali é um planejamento. É o que ele pensa em fazer. Aqui ele já está fixando o que ele vai gastar. Pode mudar? Pode, porque de acordo com as leis a lei de responsabilidade fiscal, conforme a receita vai entrando, vai podendo ser executada. Então, isso tem algumas variações durante
o ano, ok? Então, ela prevê as receitas, fixa despesas e para o ano seguinte, para o próximo exercício, e indica quando será aplicado em cada área e da onde vêm os recursos. Então, quando eu estou prevendo receitas e fixando as despesas, eu estou dizendo, olha, o recurso está vindo de tributo, eu vou gastar com educação. É assim que se faz. Ok? Outros itens da LOA, pessoal, outros itens não menos importantes, que são projetar parâmetros macroeconômicos. Então, por exemplo, PIB, aqui vamos botar projeção. Ninguém sabe o que vai ocorrer, mas uma projeção. Inflação, juros. Então, a gente vai ver isso aqui lá no noticiário, né? O governo projeta para o próximo ano uma taxa de juros de 3,5%. É aqui na LOA que vai estar constando esse dado. Além disso, ele prevê a arrecadação com tributo e outras fontes separadas. Então, aqui eu falei, ele vê, no total, ele faz a previsão de receitas. Aqui, esmiuçando, ele vai prever receitas com tributos, por tributos. Então, quanto que eu vou arrecadar de imposto de renda? Quanto que eu vou arrecadar de IPI? Quanto que vai ser de CSLL? As contribuições, CIDs e tudo mais. Então, definir a meta fiscal para a política fiscal, ou seja, medidas que o governo vai tomar para equilibrar as despesas e receitas. Então, vou botar assim, metas fiscais, que é receita versus despesa. Então, minha meta é gastar X% do que eu vou arrecadar. Minha meta, eu vou ter que passar, porque eu vou ter um ano ruim de arrecadação, mas para isso eu vou fazer um empréstimo. Então, aqui vai ser a definição de política fiscal. Também, valores que a União vai usar em investimento, também é definido na LOA, porque ela está muito próximo do gasto, então também vai ser mais fácil, né? Quanto mais perto, mais fácil de ter essa projeção. Então, despesas, previsão de despesas para sentenças judiciais, a União foi processada, ou tem precatórios, ela tem que pagar. Então, bota entre parênteses aqui, precatórios. A gente ouviu falar agora há pouco tempo desse assunto. E ela é enviada aqui, ó, executivo, a mesma coisa. Executivo, o executivo envia para o Congresso até 31/8, ok? E não acaba lá no final do ano, o período não sai para recesso, a mesma coisa no final do ano, se não aprovar a LOA, tranca a pauta, ok? Thaís Constantino, Fábio, tem uma dúvida, não existe dúvida idiota, mas quero esclarecê-la. Esse orçamentos anuais que a Constituição cita, é a LOA mesmo? É a LOA, é a LOA. Orçamento anual é a LOA. Aqui a gente está falando de como ele é, vamos dizer assim, posto no mundo real. Então, eu estou falando de um orçamento, mas ele ainda não está materializado. Como é que é a forma de materializar ele? Através de lei. Então, uma lei que sai do Executivo e precisa ser aprovada pelo Congresso. E essa lei é chamada Lei Orçamentária Anual. É exatamente a mesma coisa, só ele não é um puro orçamento. Por exemplo, como a gente vai fazer uma obra na nossa casa, pegamos lá e escrevemos um orçamento, planejamos, né, o que a gente quer gastar,
e faço a previsão ali, vou lá numa loja de material de construção, vejo quanto está o preço do concreto, da madeira e tudo mais, quanto que está o preço do serviço de quem vai executar, e isso eu faço o meu orçamento. Para o governo é um pouco diferente, ele precisa elaborar esse orçamento com base na realidade, e o legislativo precisa falar que está aprovado, que isso ali faz sentido, ok? Então essa é a lei de orçamento anual, lei orçamentária anual. Opa, escrevi errado aqui, né? Lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual. Beleza? Vamos ter um sprintzinho sobre essa aí, tá? Importante. Ok? Eu vai ter mais uma dúvida. Teria alguma dica sobre o que revisar agora, nessa reta final? Principalmente os sprints. Tá? Bruna Martins, principalmente os sprints. Caroline, confiando 100% no Convete. Muito obrigado. É isso aí, Bruna. Mesma data. E 15 de abril é a LDO. Saulo, tá por aí? Então, são as formas de previsão de execução, né, da política fiscal. Então, as metas são importantes. O Saulo não está conseguindo ouvir. Beleza. Então, deixa eu ver, mandar uma mensagem para o Saulo aqui. Então, pessoal, deixo aqui meu forte abraço a todos, que tenham uma ótima semana de estudos. Nos veremos ainda em mais uns sprints durante essa semana, mais algumas revisões. E semana importante, mas mantenham a calma. Lembrem-se que com calma ou sem calma a semana vai decorrer igual, então o domingo vai chegar, tendo calma, as coisas vão funcionar melhor. Beleza? Deixa eu ver, mandei aqui para o Saulo, ver se ele quer falar mais alguma coisa, senão encerramos por aqui e nos vemos nessa semana aí onde vamos plantar os frutos que vamos colher mais para frente. Show de bola? Então, agradeço a presença de todos, parabéns por estarem presentes nesse horário, e agora é estudar. Um grande abraço a todos.